Vamos começar aqui a explicação da nossa atividade de aplicando filtros e texto no Photoshop. Lembrando de seguir o passo a passo que está lá no material. Primeira ação que vocês vão fazer é baixar a imagem nesse link, né? Eu já baixei aqui. Depois de baixado, a gente vai duplicar com Ctrl J. Depois de Ctrl J, a gente vai com o botão direito transformar, né? Converter em objeto inteligente. Porque convertendo em um objeto inteligente, a gente consegue aplicar filtros e os filtros serem, né, continuarem editáveis. Se a gente aplicar na camada sem objeto inteligente, a gente não consegue mais depois modificar o filtro aplicado. O primeiro filtro que a gente vai aplicar vai ser o de nitidez, né? Como vocês podem ver aqui, precisa de uma nitidez. Então, a gente vai ali em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Sugiro a gente, né, trabalhar com 120, 130 ali de nitidez, já dá para ver uma grande mudança. A gente pode dar OK. Depois, seguindo ali nos itens, a gente vai aprender a selecionar pelo assunto. Então, clicando aqui ainda nessa primeira camada, vocês podem vir aí em selecionar, assunto, o Photoshop vai, né, fazer uma varredura e determinar. Aqui no caso, como essa modelo está no fundo cinza, né, no fundo neutro, ele vai conseguir identificar bem o modelo. Mas claro que vai ter algumas partes com problema, como vocês já vão poder ver a seguir. Aqui, né, ele ficou bem certinho. Aqui no final, onde a sandália é branca, que ele se confunde aqui com cinza, vai dar esse problema. Vocês podem pegar daí a ferramenta Alas Poligonal e com o Shift, né, e adicionando a seleção e com o Alt, né, no caso aqui, clica o Alt, pode soltar depois, vocês vão retirando a seleção. Façam isso nesse pé. Aqui também precisa retirar a seleção aqui entre a sandália. Dar mais uma conferida, estando tudo certinho. Aqui vocês podem colocar uma difusão de 2 pixels. Por quê? Porque a hora agora que a gente fizer o Ctrl J, ele vai, né, duplicar para essa camada aqui de cima. Certinho. Estando com a camada ali de cima, o próximo passo, né, tá tudo aqui. A gente vai dar um desfoque nessa camada aqui de baixo, porque como vocês podem ver, essa parte cinza, ela tá com sujeirinhas, né? Então vamos ali em filtro, agora a gente vai usar outro filtro, o ruído, o poeira e rabiscos, que eu até mostrei em aula. Ó, eu sugiro usar o raio 9, o limiar 5, dá pra ver aqui, ó, que ele some com todos os poeirinhos, né? E agora a gente consegue entender que essa camada de baixo está com esses 2 filtros, essa de cima a gente isolou a imagem que a gente tinha colocado só a máscara de nitidez. Fazendo isso, né, certinho, pode pegar aqui o laço, a ferramenta laço, seleciona de uma maneira bem livre aqui, né? E a gente poderia usar tanto essa ferramenta preencher aqui, sensível ao conteúdo, quanto essa de baixo, editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Essa daqui, ela dá mais opções pra gente. Nessa tela da esquerda, a gente pode tirar o que a gente não quer que o programa reconheça, né, com a ferramenta, ele deixa a gente retirar aqui essa parte verde. E a gente vai acompanhando aqui na tela da direita como é que vai ficando a nossa imagem. Estando do nosso gosto, né, que a gente vai retirando, não quero que pegue, né, referência de pele, enfim. Estando ok, a gente só vem aqui, pode dar um Ctrl D para parar a seleção. A gente pode ver que ele copiou, né, nessa camada aqui de cima, ele fez uma miscelânea do que ele entendeu. A gente pode pegar com a borracha, a ferramenta borracha primeiro aqui, e apagar aqui a borda para ficar mais suave, né, essa fusão. Então a gente pode apagar devagarzinho aqui, lembrando de colocar, né, uma dureza menor, aqui eu estou trabalhando com 29%, e vai ficar um pouquinho melhor encaixado. Aqui vocês façam com mais tempo, certo? Depois do cabelo, então, a gente pode usar o filtro dissolver para aumentar os olhos, lembrando que agora tem que ir na camada de baixo, né?
porque essa parte de cima é só o cabelo. A gente pode ir em filtro, dissolver, vai abrir uma janela, uma interface maior. Aqui pode-se dar um zoom para ver bem como é que está ficando o filtro, né? Olhos, tamanho do olho, a gente vai aumentar o direito e o esquerdo, né? Os dois, a mesma proporção. Pode dar OK. Aqui a gente já consegue ver a diferença, né? De como estava antes e depois. Depois que a gente manteve essa camada de plano de fundo, que é essa nossa imagem original, tá? Sem nada. Depois de ter aumentado os olhos, a gente vai trabalhar com a ferramenta de texto. Só vir aqui, clicar, vir aqui, dar mais um clique, Caps Lock, Blue Jeans. Eu posso selecionar o que eu escrevi, vir aqui, colocar uma outra letra, né, uma outra tipografia. Aqui onde está preto posso colocar branco, dar um OK. Volto com a ferramenta de seleção, ferramenta mover, para eu dar um Ctrl T, segurar no Shift e aumentar. Vou segurar no Shift quem tem um Photoshop mais antigo. Posicionei, dou um Enter. E a última coisa que a gente vai fazer de novidade é ali aplicar um efeito de traçado do tamanho de 5 pixels. Para isso, a gente vai ali em camada, estilo de camada, traçado. Aqui tamanho 5, né? Posso dar um OK. E assim eu coloquei ali o estilo. Por último, a gente vai colocar ele na terceira camada, que no caso é aqui. A gente consegue esse efeito da modelo tá na frente, né, do texto, porque a gente descolou ela do fundo, né? Lembrando que tem a modelo aqui, o texto aqui e o fundo aqui. Então a gente pode fazer essa, né, a gente poderia colocar em qualquer local aqui, certo? Acabando isso, vocês podem salvar como PSD e salvar no Drive para a gente continuar em aula.